Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. Hoje nós voltamos para tratar de um assunto mais esotérico, né, mais ligado a misticismo, ocultismo. Acho que algumas pessoas vão achar interessante e o texto já está lá no meu site, quem quiser ler. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês e vou fazer um comentário também, se Deus quiser. Né? Ainda estamos fora aqui do nosso ambiente normal, né, como vocês podem observar. Acredito que amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar no nosso ambiente de sempre. Né? O título do texto é 101, 101. O Mistério das Duas Torres, o Portal do Inferno. Então, vamos ver que diabo é isso aí. Logo no começo daquele filme cheio de esoterismos iniciáticos, Matrix, encontramos um número comum no ocultismo na porta do apartamento de Neo, o neófito da história. O número é 101. Não sei se vocês se lembram disso, mas lá no filme da Matrix, o filme Matrix, né, o apartamento do Neo, que não chama Neo por acaso, Neo quer dizer neófito, né? Então existe um processo iniciático, né? O Neo vai ser iniciado nos mistérios, porque é um filme esotérico, né? Matrix, gnóstico, esotérico. E o Neo, que é o protagonista do filme Matrix, ele tem esse apelido Neo porque ele é um neófito, ou seja, aquele que será iniciado nos mistérios. Tá? Esse é o significado. E o número que está na porta do apartamento dele, que é 101, não é por um acaso. Tá? Não por um acaso, o passaporte de Neo vence em 11 de setembro de 2001, como que dizendo que haverá uma nova passagem nesta data. E de fato pode-se dizer que a humanidade passou pelas duas torres que caíram em direção ao novo mundo no novo milênio. Isso que eu estou falando, para quem não está acostumado com o assunto, pode parecer meio maluco demais, né? Mas não é não, tá? Pesquise o assunto, se você tiver interesse, você vai descobrir coisas interessantes, tá? Então você tem, num ritual de iniciação, é comum essa coisa das duas torres, né? Ou os dois pilares, duas colunas, e a pessoa que vai ser iniciada, ela vai passar no meio. Então nessa passagem ela vai de um estado de ignorância, né? Daquele que ainda está vendado, para um estado supostamente de uma pessoa esclarecida, né? Porque esse é o fundamento da gnose, né? O gnosticismo é a crença de que você será salvo pelo conhecimento, né? Então existem segredos que estão ocultos e você tem que possuir o conhecimento dos segredos ocultos para poder passar para o outro lado da porta, né? Do outro lado desse portal que tem as duas torres, as duas colunas, assim por diante, né? Os dois pilares, né? E quando aconteceu o 11 de setembro de 2001, nosso mundo mudou. Tá? O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que você pode detectar na história, né, uma série de mudanças importantes que foram ativadas, não só na parte da política ou da legislação, etc., principalmente nos Estados Unidos, né, mas até no mundo inteiro, se você pensar bem, por influência, mas uma mudança na cultura, né, uma mudança na forma das pessoas enxergarem o mundo. E isso pode ser observado se você prestar atenção não só na cultura, mas nas nossas vidas particulares. Qualquer pessoa que tenha mais de 30 anos de idade, especialmente mais de 35, né, consegue saber que o mundo parece que mudou mesmo. Né? Mas não só mudou, né, porque alguém pode falar, não, mas o mundo sempre mudou, né? Sempre houveram mudanças no mundo. Mas não é bem assim, porque houve uma mudança a partir da qual as próximas mudanças vieram de forma acelerada. Então é como se antes existisse um certo passo, um certo ritmo, e a partir deste momento de transição, quando por assim dizer, simbolicamente falando, a humanidade passou pelas duas torres que caíram. Por que elas caíram? Porque foi um ritual, né? Se você entender da forma ocultista e esotérica, como um ritual. Nós passamos pelas torres, ou seja, a humanidade passou por esse evento e as torres ruíram, significando o quê? O fim de uma ordem antiga e o início de uma nova ordem mundial, tá bom?
onde o passo das mudanças vai ser outro e ele vai ser mais intencional, ou seja, um plano com certos propósitos, tá? Não dá para ir muito além porque o assunto não é 11 de setembro de 2001, mas é só para falar dessa referência do número e da ligação que existe com o esoterismo. Não é possível você achar que não exista ao menos a hipótese de que o passaporte do Nil vencia dia 11 de setembro de 2001 e isso não tinha nada a ver com nada. Né? Pura coincidência. Você pode achar que foi pura coincidência, mas você não pode descartar a hipótese de que não tenha sido. E se você não for capaz nem de lidar com a hipótese, então você não está preparado para ser uma pessoa para lidar com o mundo real. Eu sinto muito dizer isso, tá? Sinto muito dizer isso. Tá entendendo? Você pode acreditar que não tem nada a ver. Né? Porque esse filme Matrix ele foi feito antes do 11 de setembro de 2001. É isso que eu estou querendo dizer. Então, olha só. O que eu estou dizendo para você? Você tem todo o direito de acreditar que não tem nada a ver. Tá? Que o 11 de setembro de 2001 foi um evento praticado pelos terroristas lá. Né? Os muçulmanos, o Homem-Bomba lá, sei lá. Né? O pessoal do Osama Bin Laden, porque eles odeiam os Estados Unidos, blá blá blá. Ok, você tem o direito de acreditar nisso como você tem o direito de acreditar no que você quiser. O que você não pode fazer, se você não quiser ser uma pessoa ingênua, é descartar ao menos a possibilidade da hipótese de que tenha sido algo diferente. No sentido de algo proposital, onde, por exemplo, os Estados Unidos e os interesses por trás do lobby da política americana tenham financiado esses grupos terroristas, tipo a Al-Qaeda, assim como a CIA financiou os Mujahedin no Afeganistão na década de 80, para enfrentar a União Soviética, a invasão dos russos. Eles financiaram, a CIA financiou a Al-Qaeda, né? A CIA financiou o Osama Bin Laden, podia ser um agente da CIA, feito para criar o inimigo perfeito da guerra ao terror, para gerar determinadas consequências dentro da política americana. Né? Uma nova guerra, então o complexo industrial militar tem toda uma campanha pela frente, né? E os militares, eles são uma ferramenta, tá? E eu estou chegando nessa conclusão cada vez mais. Cada vez mais. Até os políticos, que são os chefes dos militares, são ferramentas de poder. Os militares mais ainda. Não dá para não dá para levar muito a sério essa análise dos militares, entendeu? Quanto mais a gente vê, você fala que não. O cara pode ser muito entendido, né? O cara pode ser até muito entendido na área dele, na área técnica dele. Eu espero que seja, né? Se for competente. Então ali você pode ouvir ele, na técnica, na parte técnica. Daí para cima esquece tudo que o cara fala, porque ele é uma ferramenta feita para uma função. E ele não consegue entender isso, porque isso é metalinguagem, né? A pessoa precisa ter um certo gosto por filosofia ou teologia para poder escapar da especialização, e os militares não têm isso, tá? Eles não têm essa capacidade porque não querem, não faz parte do escopo deles, né? Uma pessoa pode ser militar e também outras coisas, aí beleza, é um ser humano, né? Mas em geral a pessoa não tem condição. Então, quando eu falo que a indústria militar americana foi direcionada, precisava funcionar direcionada para um alvo político inventado pela CIA, as pessoas que entendem que a missão militar é válida não vão concordar com isso ou vão rejeitar esse ponto de vista, porque para elas é absurdo demais imaginar que toda a vida delas pode estar servindo a uma farsa política. Mas e se o mundo for assim, o que eu vou fazer? Né? Você acha que você está lutando pelo seu país, mas isso aí é problema seu, né? A realidade é a realidade. Voltando ao ponto, tá? O que eu estou falando do 11 de setembro é o seguinte: você pode acreditar no que você quiser, mas se você não aceitar ao menos a hipótese de que tenha sido algo fabricado com uma intenção política, não uma falsa bandeira, não um false flag, você não tem condições de lidar com o mundo real. Você vai continuar vivendo no mundo de mentirinha, lá onde as coisas são mais fáceis. Eu queria viver no mundo que você imagina que existe, mas eu fui jogado num mundo que é bem diferente. Então, esse filme, se você entende que existe a hipótese de que teve uma manipulação, você pode entender que existe uma programação preditiva com certos objetivos, até já fiz um vídeo nesse canal a respeito disso, bem no comecinho lá dos primeiros vídeos. E você pode entender que esse filme ele serviu para também colocar a humanidade dentro de uma nova mentalidade. A mesma mentalidade das pessoas que geraram aquele ritual, se é que foi um ritual, o das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, tá? Então, as pessoas que estão por trás dos movimentos políticos são as mesmas pessoas que movem a cultura de massas, porque a cultura de massas é isso aqui, ó, é grana. A mesma grana que move a política é a grana que move a cultura, tá? Esse é o mundo que a gente vive.
Mas continuando aqui, pode-se encontrar a referência ao número 101 ou alternativamente, e mais frequentemente, ao simbolismo das duas torres, em várias outras produções culturais de várias épocas. O que nos falta é o sentido profundo e simples desse símbolo, que só pode ser compreendido com o entendimento do seu fundamento real. Então aqui eu estou dizendo que o simbolismo das duas torres, ou do número 101, ele tem um fundamento real, que é o que baseia todas as suas aplicações posteriores. E é disso que nós vamos tratar aqui, tá? Deixa eu continuar lendo e eu faço uma explicação mais detalhada. A iniciação do ser humano no mal se realiza com a sua encarnação neste mundo amaldiçoado. Vou repetir esta frase porque ela é poderosa, importante e complexa e profunda. A iniciação do ser humano no mal se realiza com a sua encarnação neste mundo amaldiçoado. Então existe uma força maligna que quer iniciar todos os seres humanos na sua maldade. Quando que começa essa iniciação? A partir do nascimento. Por outros meios, temos essa mesma noção, como quando verificamos aquele simbolismo do hexagrama com o Ouroboros, que representa a união do masculino com o feminino como base de poder para a serpente do mundo, reabastecendo este plano de existência com almas novas. Exemplos abaixo, aí eu coloquei vários desenhos que eu não vou poder mostrar aqui agora, mas quem quiser ver esses desenhos vai ter acesso a eles no site, né? No meu site eu coloquei lá, tá? A foto com exemplos do hexagrama, basicamente é o hexagrama, né? Que é a chamada estrela de Davi, né? Que não é o selo de Salomão, mas enfim. Você tem lá o hexagrama, a estrela de 6 pontas, e esse 6 também não é por acaso, né? É uma estrela com 6 pontas, 6 triângulos, e um hexagrama, um objeto dentro, né, de 6 lados, né, qual é o nome disso aí na geometria? Esqueci o nome disso aí. Tá? Mas um objeto de 6 lados também, né? Então 6 pontas, 6 triângulos, 6 lados internos. 6, 6, 6, entendeu? Mas não tem nada a ver com nada, é tudo coincidência. E uma serpente devorando o próprio rabo em torno desse hexagrama. É um símbolo bem antigo, tá? Uma alma humana é iniciada no mal ao encarnar por um nascimento forçado, invocado por duas outras almas humanas que se juntaram para essa finalidade, por omissão ou comissão, mas de qualquer modo irresponsavelmente. Então deu para entender já o simbolismo? Eu vou ler mais aqui, depois eu explico tudo no fim. O número 101, ou o simbolismo das duas torres, representa a mesma coisa, desde que se entenda que as duas colunas representam a entrada, como um portal, por onde uma alma inocente vai transitar e passar do estado de graça para o estado de queda. Pai e mãe, masculino e feminino, sol e lua, yin e yang, formam as duas colunas desse portal. Podemos afirmar sem sobressaltos que este é um portal do inferno, desde que os seres que habitam numa dimensão inferior precisam da realização desse ritual para sua subsistência, como um parasita precisa da existência e da permanência de um hospedeiro à sua disposição. E é pela sugestão, influência e possessão desses seres infernais que o mal entra no mundo através da manipulação do livre-arbítrio humano. Em suma, cada alma encarnada passa por esse portal e se torna ela mesma, consequentemente, um portal para a realização das potências ínferas que por si seriam incapazes de afetar essa dimensão superior. Não fosse pela anuência dessas almas encarnadas no mundo que é amaldiçoado e dominado pelo sistema da besta. O que dá poder à serpente do mundo é o sacrifício humano contínuo das gerações dos filhos de Adão e Eva. O mistério das duas torres, ou do 101, não é um mistério quando se tem a referência da perfeição da pureza do amor divino, que não requereria jamais a experiência do mal para o exercício da liberdade. Ou seja, a queda é sempre uma escolha humana. Tá? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que esse mistério do qual ao qual estou me referindo, né? Perdeu o foco, voltou. Então, esse mistério que eu estou falando aqui, ele não é mistério porra nenhuma, no fim das contas não é, né? Por quê? Porque
Quando você entende o plano divino, a simplicidade do plano divino, você vê que essa história de decadência humana, ela não tem nada a ver com o plano divino. O plano divino é mais simples e mais perfeito. Aqui é que as coisas são complicadas e não deveriam ser. Então, não é um mistério, desde que você entenda, você tenha a referência de qual é o plano divino. Por isso que eu digo, minha gente, vida espiritual, em primeiro lugar, é relacionamento com Deus. A gente está tratando de temas complexos aqui. Se você não está com um bom relacionamento com Deus, vai dar problema. Você não vai entender as coisas que eu estou falando. Você vai tentar, e não vai conseguir. Porque não são conceitos filosóficos, eles são conceitos espirituais. Quem te dá o aporte para você ter tranquilidade, para entender essas coisas que eu estou falando, é Deus, é o Espírito Santo. Então, basicamente, o que eu estou explicando aqui é o seguinte: esse 101, o mistério das duas torres, é o seguinte, que na verdade não é um mistério quando você entende o que Deus quer para nós. É o seguinte: por que é o 101? O 1 é uma torre, aí você tem um 0 no meio, e aí depois você tem um outro 1 do lado. Então você tem uma unidade e outra unidade que se juntam, é uma dualidade, que significa o quê? Uma abertura desse portal. Então o 0 no meio, você tem uma torre aqui, outra aqui, 1, e o 0 no meio é o quê? É justamente o portal por onde vai entrar uma alma neste mundo que veio de um estado de graça, que era um estado de potência de criação divina pura, e foi forçada a encarnar neste mundo pela força desse masculino e feminino, que são as duas torres. Foi forçada a ser encarnada neste mundo aqui e viver a maldição, assim como os pais e os pais dos pais e assim diante, até lá o primeiro primata ou Adão e Eva, o que você quiser, tá? E é aí que o mal entra no mundo, é por este meio. Então isto é um portal do inferno porque, em primeiro lugar, força um ser a nascer no estado amaldiçoado, que é como a gente nasce nesse mundo aqui. Tá? Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, essa pessoa que vai nascer aqui, ela vai ser tentada a participar do mal, a fazer o que o mal quer, porque o mal não tem poder nessa nossa dimensão. Por si mesmo, o mal não pode fazer nada, precisa de nós para fazer tudo. Como que vai fazer isso? Tem que enganar, porque nós somos seres livres, enganáveis, porque nós podemos acreditar na mentira se a gente quiser, né? Porque a gente é livre. Então, o papel do mal é mentir para nós, nos forçar a participar do esquema dele, principalmente colocando almas inocentes nesse mundo continuamente, novas gerações. Isso é que o Ouroboros faz. E aí o que acontece é cada alma que se encarna aqui é chamada a participar do sistema da besta, se enlameando nessa sujeira, nessa maldade, e servindo aos propósitos de um mal espiritual que por si mesmo não teria poder nenhum. Deu para entender? Então o que acontece? Tem o pai e tem a mãe, né? O masculino e o feminino. E tem o portal no meio, tá? Então significa que quando o masculino e o feminino se juntam, quando os sexos se juntam e concebem um novo ser, desde o momento da concepção, o que é a concepção? É quando esse portal se abre e uma alma se encarna neste mundo aqui. É o poder humano mais fabuloso que existe. Espiritualmente, o maior poder de todos é esse poder de colocar uma alma aqui. Né? E o demônio e o diabo, enfim, os infernos, né, precisam disso aí para fazer o plano deles funcionar, como eu falei aqui no texto, como um parasita precisa de um hospedeiro. Né? Então veja só, existe um processo iniciático natural que acontece com o ser humano. Tá? Por isso a gente tem que entender, se você quiser ter o discernimento espiritual, que existe uma luta entre a carne e o espírito no sentido de que a carne separada do espírito ela é decadente. E por isso a natureza, esta aqui que a gente tem, que a gente vive, que a gente recebeu de Deus, ela já é uma natureza secundum quid, né? Não é simpliciter. Usando termos da escolástica agora um pouco, tá? Você tem simpliciter, que é a natureza primeira, né? O plano de Deus, né? O design divino, preternatural, se você quiser dizer, o estado de Adão e Eva antes da queda. Isso é simpliciter. E aí vem o secundum quid, né? É a natureza de acordo com a consequência da queda humana, do livre-arbítrio para negar a Deus. Aí você tem uma natureza secundum quid, que é essa que a gente vive, que é amaldiçoada. A natureza sendo amaldiçoada, isso quer dizer que os processos naturais tendem a realizar a maldição que Deus colocou neste mundo aqui até para nossa proteção, para a limitação do mal. Tá? Então, eu sei que pode parecer chocante para as pessoas, mas é assim. A nossa iniciação no mal começa no nosso nascimento. Nós somos iniciados no mal desde que no momento em que nós nascemos. Nós somos forçados por esse portal. Um pilar, uma coluna, né, ou uma torre é a minha mãe,
a outra torre é o meu pai, essas duas torres se unem, abrem um portal, a minha alma vem por este portal a este mundo, no momento da concepção deste corpo aqui, no qual eu fui instalado, e eu não tenho escolha, eu tenho que participar desse mundo. Mesmo que seja para, com o discernimento que Deus me der, e eu pedir, aceitar e desejar e buscar, lutar contra esse estado de coisas. Né? Então, aí existe a profecia do Gênesis capítulo 1. Né? Deus criou a luz, viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Não é isso? Então, nós fomos colocados nesse mundo, nós passamos por esse portal, fomos iniciados no mal, porque nós somos filhos do pecado original. É o que o diabo inventou, né? Ele ensinou isso para a humanidade, é o pecado original, é o pacto Ouroboros, e os nossos pais fizeram isso, senão a gente não estaria aqui. E qual é a nossa opção agora? Repetir o que eles fizeram ou imitar a Jesus Cristo, que ensinou a liberdade contra esse mal todo. Tá? Então existe o triunfo do bem para quem quer o triunfo do bem, tá bom? Eu não vou falar mais porque o que interessava aqui é só passar esse simbolismo para vocês. Então repetir o simbolismo do hexagrama, né, que a gente já falou, triângulo para cima, triângulo para baixo, os dois juntos formam o hexagrama, que é a tal da estrela de Davi. E isso aí simboliza justamente a união do masculino com o feminino para forçar o nascimento de uma alma nesse mundo amaldiçoado. É por isso que a serpente continua devorando o próprio rabo e tendo energia perpetuamente, né? O símbolo, né, o anel ou o círculo, representa a perpetuidade, ciclo de perpetuidade. E quem que abastece essa perpetuidade? O pacto do masculino com o feminino, o pacto Ouroboros, ou a união das duas torres. Tá bom? Eu só quis expandir o simbolismo do significado disso para vocês. Eu não estou dizendo que os nossos pais, ou os nossos antepassados todos, sejam os inventores do mal. Tá? Você tem que ver todas essas pessoas como vítimas de uma mentira. Tá bom? Tem que ter muita compaixão. Nós não estamos aqui para julgar os outros, se colocar acima dos outros e nem ficar condenando ninguém. Nós estamos aqui para ter compaixão, piedade e misericórdia, perdão. Aprender com Jesus Cristo, que ele ensinou isso aí, tá bom? Eu não estou falando nada dessas coisas aqui para você achar que você achou, já encontrou os culpados e você está livre de qualquer coisa, não. O diabo está te tentando o tempo todo para você fazer merda com a sua vida. Você tem que se preocupar com a sua vida, não com a vida dos outros, tá bom? A obra de separação existe. Deus quer te separar do mundo, quer te santificar, quer que você escolha o caminho do bem. Tá? Isso é verdade e o esclarecimento das coisas, como eu estou tentando fazer aqui, serve para isso, se Deus quiser. Tá? Mas não serve para você se achar melhor que os outros, não. Se você discerniu alguma coisa de bom, dê graças a Deus por isso. Não se ache melhor. Ache que Deus é bom e que Ele teve misericórdia de você, apesar de você não merecer, assim como eu nunca mereci também. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tem dúvidas, comentários? Deixa aí no comentário do vídeo. Manda e-mail ou mensagem no grupo do WhatsApp. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.